Que jogo ruim, cara. Essa é a verdade. Jogo difícil, jogo duro. Jogo duro de assistir, né? Fluminense entrou ali com seu time misto. Renato Gaúcho não foi, não levou praticamente ele. Não levou o time titular e não levou boa parte do time principal. E aí nem vou entrar no mérito, tá? Se isso é o melhor, se isso é o pior, se isso faz sentido, se não faz sentido. Nesse ponto, eu nem gravei vídeo sobre isso, mas nesse ponto que eu acho é assim. A gente tem que confiar que o Renato Gaúcho sabe o que tá fazendo, que ele tá seguindo ali as prioridades que são as determinadas ali entre ele e a diretoria. Nesse caso é priorizar o jogo contra o Botafogo. De fato, a Sul-Americana, cara, vamos admitir uma coisa aqui que tem que ser, né, é consenso para todo mundo. A Sul-Americana é um campeonato fraco. A gente viu hoje União Espanhola ali com seu time principal enfrentando o time misto do Fluminense com vários garotos ali do sub-20, e o Fluminense assim, não ganhou porque não jogou. Se tivesse jogado minimamente, o Fluminense teria conseguido vencer. O time do União Espanhola é muito ruim. E todo mundo que o Fluminense enfrentou nessa Sul-Americana é muito ruim. Mas o jogo de hoje, né? O jogo de hoje em específico ali, cara, que jogo, assim, pavoroso que o Fluminense fez. Não só a molecada, e a molecada a gente não tem nem como cobrar tanto. Um time que entra sem entrosamento nenhum, com gente ali que tá jogando no time principal a primeira vez. E, porra, isso aí tudo você tem que relevar, cara. Isso aí tudo a gente vai relevar, porque é o natural mesmo, um time sem entrosamento, um time alternativo ali. É natural que falhas vão acontecer. O Fluminense, se não me engano, teve 75% de passes certos. O que já mostra ali que, assim, o entrosamento faz muita falta, faz muita diferença. Não que o União Espanhola tenha tido um número tão diferente, tá? Que errou passe pra caramba também. Mas o que chama a atenção ali é assim, como que a gente vai querer que o Keno entre no time titular, que entre no lugar do Canóbio, ou o Serna entre como titular no lugar do Canóbio, se quando tem a oportunidade de jogar com um time fraco igual jogou hoje, o Keno faz uma partida fraquíssima, o Serna faz uma partida fraquíssima. O Everaldo, que é a nossa segunda opção ali depois do Germancano, faz uma partida fraquíssima. E olha que o Everaldo era o cara assim, porra, o cara que joga muito, o terror dos times fracos. O União Espanhola é fraco. Jogou bem contra o Águia de Marabá, jogou bem contra o San José da Bolívia, mas hoje, não só por culpa dele, porque a bola também mal chegou nele ali para ele poder finalizar, mas fez um jogo fraco, cara. Fez um jogo fraco. Bernal também fez um jogo ali bem mais ou menos. E quem a gente pode dizer que fez um jogo assim, né, positivamente ali, que a gente pode dar um destaque positivo, o Nonato, que fez um golaço no final ali e correu o jogo todo e defendeu e atacou e tentou armar jogada, e tentou fazer de tudo. O Vitor Eudes, que catou bem, jogou bem, cara. Se não fosse o Vitor Eudes ali, talvez o Fluminense poderia ter saído perdendo esse jogo. E o Manuel fez um jogo positivamente ali, que a gente pode destacar. Não comprometeu em nada, conseguiu se antecipar ali na defesa, conseguiu ser seguro, apesar do adversário ser muito fraco. O Manuel fez um bom jogo. Quem não aproveitou a oportunidade, não fez um jogo minimamente satisfatório aí, é o Thiago Santos. Fez um jogo horrível e o Fluminense tomou gol por culpa dele ali, quis fazer uma jogada que, assim, cara, o Thiago Santos tem que entender que ele é o Thiago Santos, né? Ele não é o Lúcio, ele não é o Nino, é o Thiago Santos, pô. Como é que ele pega aquela bola ali e sai tentando driblar o ataque do União Espanhola ali, saindo a bola, saindo jogando sozinho, igual maluco. Perdeu a bola, o Fluminense toma gol muito por conta dele. Thiago Santos, cara, assim, no ano passado fez bons jogos, mas perdeu espaço. E esse ano cada vez mais mostra que, assim, talvez ele deveria ser ali a quarta opção. Vamos colocar a terceira opção ali como o Manuel e colocar o Thiago Santos como quarta opção, porque já não tem condições mais. Ou pelo menos não tem condições nesse momento, né? Pode melhorar, porque eu não acho o Thiago Santos tão ruim, tá? Tem gente que acha ele horrível. Eu não acho ele um zagueiro horrível, eu acho ele um zagueiro fraco. Mas, cara, assim, conseguiu no ano passado fazer bons jogos ali com o Thiago Silva. Tá certo que o Thiago Silva melhora o nível de quem tá junto com ele, porque consegue dar uma cobertura maior, consegue dar uma segurança. Então o cara não se expõe tanto, então consegue fazer partidas mais seguras. Mas no ano passado ele conseguiu jogar bem, cara, assim, conseguiu jogar minimamente bem ali, cumpriu o papel dele sem comprometer em nada, que é o que ele tem que fazer. Mas esse ano ele tá jogando muito mal e, assim, eu acho que ele
poxa, o que ele podia ganhar hoje ali de destaque para tentar, quem sabe, pleitear ali uma vaga, disputar ali com o Ignacio, disputar com o Freitas. Hoje eu acho que ele ficou um pouco mais distante disso. Não hoje, né? Ele vem ficando cada vez mais distante disso, mas hoje foi mais gritante, cara. Fluminense, ele continua bem na Sul-Americana, tá? Continua líder do grupo dele, continua com todas as chances aí de se classificar em primeiro, mas correu um risco desnecessário hoje. Não pela escolha do Renato Gaúcho, que eu volto a dizer, cara. Na minha visão, se o Renato Gaúcho agora ele é o técnico do Fluminense, a gente tem que dar confiança para que ele faça o que ele acha melhor. Ele acha melhor priorizar o jogo contra o Botafogo, poupar o time titular, poupar a si mesmo. Ele nem viajou ali, né? Ele nem foi para o Chile para poder disputar essa partida. Cara, a gente tem que confiar que ele tá fazendo certo. Eu acho que é a melhor opção? Não acho que é a melhor opção. Eu sei que assim, o Fluminense não tem time para disputar as 3 competições ao mesmo tempo, em alto nível. Não tem. A Sul-Americana é o campeonato mais fraco que o Fluminense está disputando esse ano. A Sul-Americana é um campeonato fraco, adversários fracos, adversários que se jogassem no futebol brasileiro, tem adversário que seria da segunda e adversário que seria da terceira divisão. O San José é um time que seria talvez terceira divisão aí, cara. É um time que, assim, se jogar hoje contra o Volta Redonda, por exemplo, vai passar aperto. Volta Redonda acabou de subir da terceira para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se disputar o Carioca, por exemplo, não fica entre os 4, mas de jeito nenhum, né? O Botafogo não tá ficando entre os 4, o União Espanhola vai ficar. O San José, né? Então, assim, são times fracos. Então, daria de fato pro Renato pegar, poupar ali, priorizar. Agora, ele não ir, não sei, cara, se é a melhor escolha. Não sei se é assim, sei lá, o que faz mais sentido. Mas foi o que foi feito. Se o Fluminense tivesse vencido hoje, a gente não ia aqui fazer nenhuma crítica, a gente não ia, talvez, né, apontar nenhum problema nisso, mas o Fluminense fez um jogo muito ruim. E também acho que não mudaria muita coisa o Renato Gaúcho à beira do gramado com um time misto em campo, um time sem nenhum entrosamento. Não sei, cara. Não sei se mudaria muita coisa. Não tenho uma opinião muito bem formada sobre isso, não. Eu só não gosto muito de que se poupe praticamente o time todo ou o time todo, porque assim, cara, o torcedor ele quer ver o seu time jogar pra competir, jogar bem, e a gente assiste uma porcaria de jogo como foi hoje. Você tem que fazer esforço pra conseguir assistir o jogo. Hoje foi mais ou menos assim. Fiz esforço pra conseguir assistir, para ter mais um esforço aqui pra poder fazer um pós-jogo, discutir aqui, conversar com vocês, porque assim, o Fluminense em campo não ajudou. Com todos os problemas ali, com todas as questões que, cara, não tinha expectativa de ter um grande jogo hoje. Você não tem expectativa de ter um grande jogo porque o adversário é ruim e você tá com um time misto. Mas também, assim, apesar de você não ter expectativa de ter um grande jogo, você também não tem a expectativa de que vai ser tão ruim, né? Uma apresentação tão ruim do Keno, tão ruim do Thiago Santos, tão ruim ali do Serna. Poxa, um time tão ruim jogando assim, não é o que o torcedor esperava. Eu não gosto, às vezes, de que se poupe grande parte do time como se fez hoje, porque, assim, como eu já disse aqui várias vezes, o torcedor ele assiste o jogo pelo espetáculo, não só pelo resultado, né? Então, assim, pô, você tá pegando um time fraco. Poxa, o Fluminense tinha hoje condições ali, se tivesse 2 ou 3 titulares ali, condições de fazer 2, 3, 4 no União Espanhola sem muito sacrifício. Então o torcedor, na minha opinião, ele assiste o jogo para isso, mas também entendo aí que o Fluminense não tem time para as 3 competições e que tem que priorizar mesmo. Não sei, né, se o Botafogo, priorizar contra o Botafogo na situação que o Botafogo tá, faz tanto sentido assim. O Botafogo tá muito mal também. O Fluminense tá num momento bom. São 7 jogos invicto. O Renato Gaúcho, desde quando ele veio pro Fluminense, o Fluminense não perdeu nenhuma partida. Teve 2 empates ali, mas não perdeu nenhuma partida. Então, assim, o Fluminense tá num momento muito melhor que o Botafogo. Será que fazia tanto sentido assim? Será que era tão necessário poupar o time todo, fazer toda essa movimentação para enfrentar o Botafogo? Não sei se é a melhor escolha, cara. Mas dito isso, o Fluminense nesse momento tá com 7 pontos. Depois vem o Once Caldas, União Espanhola e o San José, que tem um nome todo complexo ali, Clube igual Alberto, blá blá blá, São José. Fluminense tem todos
as condições aí de se classificar em primeiro, mas hoje eu acho que a gente acabou correndo um risco desnecessário, mas no final conseguiu empatar ali, um golaço do Nonato, grande jogo do Nonato, talvez o grande destaque, o grande jogador dessa partida. Mas é isso, jogo de Sul-Americana, jogo fraco contra adversários fracos, onde o Fluminense poderia ter feito melhor e não fez. E aí a gente fica preocupado aí com personagens como Keno, personagens como Everaldo, que são caras que a gente tem a perspectiva de que vão ser ali as opções que o Fluminense tem. Outro nome aí que a gente pode também destacar é o La Vega, que veio para ser o substituto do Paulo Henrique Ganso. E, pô, se for o que ele mostrou hoje ali, ainda bem que o Paulo Henrique Ganso voltou rápido. Que ele ia voltar a gente sabia, mas ainda bem que ele voltou rápido, porque não dá pra contar com o La Vega se for isso aí não, tá? Eu sei que é uma análise muito precipitada, é um jogo que o cara entrou como titular, com um time, né, misto ali, sem entrosamento, mas não fez um bom jogo não, cara. Fez um jogo preocupante também, como todos os outros fizeram. É isso, o pós-jogo de hoje é esse, jogo duro, jogo difícil de assistir. Então, se você viu esse vídeo aqui até o final, cara, deixa seu like, deixa seu comentário, participa comigo aqui. O canal tá crescendo, tem 1.410 inscritos nesse momento. A gente tá crescendo aí aos poucos, crescendo com consistência, sem fazer média com ninguém, sem dar opinião aqui e falar qualquer coisa por conta de like. Eu falo o que eu acho e dou minha opinião sincera e quero ouvir também a sua opinião sincera. Então, se inscreve, deixa seu like, comentário. E se você assistiu até o final, muito obrigado e até a próxima.